nos dá a salvação. Ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus como mediador, diz as Escrituras, como mediador daqueles que se voltam a Deus através de Jesus Cristo pela fé. Somente Jesus nos liga a Deus e a salvação eterna. Sem Jesus Cristo, tanto eu quanto você não será salvo. Porque a salvação é através do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus, Deus nos deixou como mediador entre Deus e o homem. Se quisermos chegar até Deus, somente através de Jesus. Não adianta eu e você procurar em outros deuses, não adianta eu e você procurar em homens, não adianta de forma nenhuma. Ninguém chegará até Deus e a salvação se não for por intermédio de Jesus Cristo. Só Jesus salva. O pastor não salva, o padre não salva, o seu líder não salva, nenhum homem, mas só Jesus Cristo, que poderá salvar todos aqueles que se rendem a Ele através do arrependimento. O Evangelho de Cristo é arrependa-se e converta-se ao Senhor, para que os vossos pecados sejam apagados diante de Deus. Vivemos um tempo que as pessoas não ligam não buscam conhecer ao Senhor e a sua palavra, pois a porta da graça ainda está aberta, e mais cedo ou mais tarde irá se fechar. E aonde eu e você irá parar sem um Salvador? Vivemos um tempo como os dias de Noé. Nos dias do dilúvio. Noé construiu a arca de 100 a 120 anos, porque recebeu a incumbência do Senhor, queria destruir aquela geração, uma geração pecadora e rebelde diante de Deus. E Noé, enquanto estava construindo a arca, quantas pessoas zombavam de Noé? Quantas pessoas tinham Noé por louco? Quantas pessoas deixaram de dar crédito a Noé enquanto construía aquela arca? E Noé, dia a dia, ia fazendo o que o Senhor tinha dito a ele. Naquela geração, Deus encontrou graça diante de Noé.
E aquela arca era um modo de salvação, até então, para Noé. E Noé construiu a arca, e junto com ele entrou as 7 pessoas da sua família. E os animais que Deus havia dito a Noé. Os animais ouviram a voz de Deus e obedeceram. E Noé e a sua família somente foram salvos. E o dilúvio veio e consumiu a todos, toda aquela geração. Tudo que tinha fôlego de vida foi destruído pelo dilúvio. E quando Jesus nos diz que a volta dele será como nos dias de Noé, Jesus faz uma comparação com os dias de Noé. As pessoas não davam ouvido, as pessoas zombavam, as pessoas não davam crédito nas palavras de Noé. As pessoas compravam, vendiam, casavam e se davam em casamento. E não é diferente nos dias de hoje. Quantos não dão crédito na palavra de Deus? Quantos não dão crédito nas verdades de Deus? Preferem seguir as suas religiões, preferem seguir heresias distorcidas da palavra de Deus, preferem seguir o que o homem diz, não procuram examinar as Escrituras se é realmente verdade aquilo que está sendo dito. Pessoas deixam de acreditar, não acreditam, muitos não acreditam mais no inferno por causa das religiões, acham que o inferno é aqui. As pessoas deixam de acreditar que somente Jesus Cristo salva através da fé, preferem acreditar que podem ser salvos por um outro alguém ou um outro Deus. As pessoas preferem acreditar que Deus recebe qualquer adoração. As pessoas preferem acreditar em muitas mentiras ditas pelos homens, pelos pastores, pelos padres, pelos ministros que dizem ser de Deus, mas não examinam as Escrituras. Pois se examinassem as Escrituras e tomassem uma posição, seriam libertos. Porque o próprio Senhor Jesus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É dessa verdade que Jesus nos está dizendo. Enquanto não conhecemos a verdade das Escrituras, enquanto não conhecemos o Deus único e verdadeiro revelado na sua pessoa, não somos libertos. Estamos aprisionados pelo pecado. E o pecado gera morte. Morte espiritual.
A Bíblia nos vai dizer que existe um único Deus. E um único Salvador. E Deus não aceita qualquer outra adoração a não ser a Ele. E quantos nos dias de hoje adoram tantos deuses, tantas coisas, e colocam a adoração em segundo plano de Deus. Jesus Cristo veio para salvar todo pecador. Mas para isso é necessário que eu e você se arrependa e tome conhecimento do pecado. É o pecado que nos aprisiona. É o pecado que nos impede de ter comunhão com Deus. Enquanto o homem não conhece a verdade da palavra de Deus, ele está aprisionado. É o pecado que faz todo homem ficar distante de Deus. É o pecado põe uma separação. É que nem o mundo diante do homem e Deus. E Deus é santo. E na sua santidade não habita pecado. É por isso que Jesus Cristo veio para nos salvar. Porque tanto eu como você, qualquer homem não tem força suficiente em si mesmo para ser liberto. Porque o pecado é uma vontade maior que só venceremos através de Cristo, mediante a fé e o Espírito Santo. E o pecado levará muitos à condenação eterna. É por isso a necessidade de pregar a verdade da palavra de Deus. Essa palavra que muitos não dão crédito, essa palavra que não tem espectadores, essa palavra que não dá lucro para os ministros do Evangelho. É essa palavra que vai libertar o homem pecador. Essa palavra que vai purificar o homem diante de Deus e torná-lo santo, separado. Mas muitos preferem viver os seus próprios pensamentos, viver o que bem entendem. A geração de Noé vivia assim. Mas chegou o dia que choveu e o dilúvio veio e levou a todas aquela geração, matando
tanto o ser humano quanto aos animais que ficaram fora da arca. Não ficou fôlego de vida, a não ser a família de Noé, que se salvou. 8 pessoas se salvaram. E nos dias de hoje, muitos compram, vendem, muitos casam e se dão em casamento, preferem viver o seu livre-arbítrio. Temos, na verdade, o livre-arbítrio para viver o que quisermos, para seguir o que quisermos, mas não podemos esquecer que ao fechar de olhos, uma morte sem o Salvador Jesus Cristo, é somente a condenação que resta para todos aqueles que morrerem sem Cristo. Essa era a necessidade dos discípulos, tanto de Jesus Cristo, a pregoar o Evangelho. Porque todo homem precisa ser liberto das cadeias do pecado e da futura condenação divina. Pois o dia do juízo de Deus chegará, e chegará para todos aqueles que rejeitaram o Filho de Deus, para todos aqueles que zombaram da palavra de Deus e não aceitaram, enquanto tinham tempo aqui na terra. Chegará para todos aqueles que deram ouvidos para os falsos profetas, para todos aqueles que deram ouvidos para as religiões. Está tudo escrito aqui na Bíblia. O juízo de Deus chegará, e Deus não terá por culpado o inocente, e também o inocente por culpado. O tempo de arrependimento é agora, é hoje. Não podemos deixar para depois, porque não sabemos o que poderá nos acontecer, tanto a mim quanto a você. E se Jesus Cristo vier pessoalmente para mim e para você, não sabemos, além do nosso nariz, o que poderá nos acontecer. Pois o dia do Senhor chegará e pegará muitos de surpresa, pegará muitos que não estavam esperando. Aí pode ser tarde demais. Aí de nada vai valer, porque se eu e você morrer sem Cristo, o único lugar que resta para mim e para você é a condenação divina. Eu estou pregando as verdades do Evangelho de Deus. Jesus Cristo foi o que mais alertou e nos advertiu perante a sua palavra em relação ao inferno. Se hoje alguém pregar dentro dos templos sobre o inferno, vai ser a coisa mais difícil de se ouvir. Mais difícil de se ouvir alguém pregar que você tem que se arrepender do seu pecado e se converter ao Senhor, que você tem que deixar a bagagem do pecado para ser salvo.
senão você estará em condenação. Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil você ouvir que você tem que deixar a cachaça, você tem que deixar as drogas, você tem que deixar o adultério, você tem que deixar uma vida de pecado para ser salvo. Porque dentro dos tempos, as pessoas pregam só bênção. Só bênção. As pessoas dizem que Deus é amor. Certamente Deus é amor. E o amor de Deus fez Ele enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim, por você, numa cruz, para que pudéssemos ser salvos. Só que o porém é que se nós não se arrependermos dos nossos pecados e conhecermos a lei de Deus e a Jesus Cristo, a pessoa revelada do próprio Pai, herdaremos a condenação. Deus é amor, só que também Deus é seriedade. Deus é fogo consumidor. Sem Jesus Cristo não há salvação para a minha e a sua alma, pois a minha e a sua alma é o que viverá após a morte nessa terra. Viverá em uma eternidade, seja ela de descanso diante de Deus, ou seja ela num local de perdição, no inferno. A palavra de Deus é libertadora. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu não apresento aqui uma placa de igreja, não. Não apresento aqui para você mais uma religião, não. O mundo está cheio de religião. Mas eu apresento aqui aquele que você, tanto eu quanto você, tem que seguir para ser salvo. O Evangelho, Jesus nos diz, quem quer segui-lo, tem que negar o seu próprio eu, negar suas próprias vontades, seus desejos carnais, para ter uma vida com Deus, mediante Cristo, através da fé. O falso profeta fala para você, faz um discurso para você que tudo está bom, que a vida de qualquer jeito que você leva, você vai ser salvo. Mentira do diabo. Se nós não se enquadrarmos na palavra de Deus, as palavras de Jesus Cristo, não seremos salvos. Só Jesus Cristo que poderá me salvar e te salvar da prisão do pecado e do juízo final. Porque é no juízo final
que estarão todos aqueles que rejeitaram, enquanto tiveram tempo aqui na terra, a Jesus Cristo, Filho de Deus. Às vezes, ouvimos muitos dizer: eu tenho Deus. Mas você tem Jesus Cristo? Porque o próprio Senhor Jesus nos diz que não há relacionamento com o Pai a não ser por meio de Jesus Cristo, através da fé. Essa é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade da palavra de Deus, a verdade, Jesus Cristo é a verdade, que as Escrituras testificam, que o próprio Deus testifica, que os apóstolos testificam, que os ministérios dos profetas testificaram na palavra de Deus, que há só uma verdade, há um só caminho, Jesus Cristo. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é o caminho que nos leva até Deus e a salvação. Se não for por esse caminho, ninguém será salvo. Todos os outros caminhos que pegarmos a não ser por meio de Cristo, só nos levará diante de Deus para a condenação eterna. Essa é a verdade. A verdade que muitos não pregam, quando deveriam pregar. Pois o que vemos hoje é muitos preocupados, não em pregar a verdade, mas preocupados com seus próprios deleites, com seus próprios umbigos. Mas cada um dará conta de si naquele dia, porque o próprio Senhor vai nos dizer que muitos chegarão até Ele naquele dia, dizendo: Senhor, Senhor, no Teu nome eu preguei, eu louvei, eu profetizei, eu curei os enfermos. A resposta do Senhor Jesus para todos esses falsos profetas, para aqueles que brincavam com a palavra de Deus, vai ser: afaste-se de mim, malditos, que não vos conheço. Fizeram no nome de Jesus, mas Jesus não estava neles. E quantos são os que nos dias de hoje fazem no nome de Jesus, ganham dinheiro no nome de Jesus, mas Jesus não está neles. Enganam o povo, fazem o comércio da fé, porque toda religião é comércio. Onde se fala tem uma placa de religião, vira comércio. Quanto estão comercializando a fé, enganando o povo, falsos profetas, falsos ministros do Evangelho. Meu compromisso não é agradar homens, meu compromisso não é agradar a ministros, mas sim defender o Evangelho, mas sim defender as verdades do Evangelho, porque todo falso profeta tem o seu preço.
Mas é necessário todo homem se arrepender e se converter dos seus pecados, dos seus maus caminhos, para que tenham os seus pecados apagados diante de Deus. E quem pode perdoar pecados se não for por Jesus Cristo? Quem? Somente Jesus Cristo tem autoridade dada por Deus para perdoar pecados. Amém? Somente Jesus, mais ninguém. Somente Jesus perdoa pecados e nos leva a ter relacionamento com Deus. Fora dele não há mais ninguém. Depois que fechar os olhos, pode ser tarde demais. E Deus não respeitará ninguém. Deus não aceitará desculpas de ninguém. Deus não respeitará a religião de ninguém. Porque Deus não manda eu e você seguir uma religião. Deus manda seguirmos a Jesus Cristo, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e também Ele é a vida, Ele é a própria vida, e sem essa vida não teremos relacionamento com Deus. Aleluia, louvado seja Deus. A partir do momento que eu entendo a palavra, que eu creio que essa palavra é verdadeira e me arrependo do meu pecado e creio pela fé, confessando a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida, da minha alma, eu serei salvo. Esse é o Evangelho. O Evangelho que não importa a situação que estejamos diante de Deus. Ele pega o pecador, Ele perdoa os pecados do pecador, Ele purifica o pecador perante a sua palavra e leva a ter o relacionamento verdadeiro com Deus, mediante o Espírito Santo. Arrependam dos seus pecados, se convertam ao Senhor,